Se você está começando no mundo do design gráfico, então preste atenção no que eu irei te contar hoje, pois esses são os 4 princípios básicos para o design gráfico iniciante que você precisa dominar. Além disso, eu vou te contar como você pode aprender design rapidamente e se tornar um profissional de alto nível, mesmo que você esteja começando hoje. Portanto, fique comigo até o final do vídeo. O termo design significa projetar. Projetar é arquitetar uma ideia, ou seja, elaborar algo seguindo uma série de princípios básicos. É preciso que o resultado final seja atraente esteticamente e que suas funcionalidades sejam bem aproveitadas. Para isso, é importante que sejam seguidos os 4 princípios do design, que são contraste, repetição, alinhamento e proximidade. Se você está em busca de conhecimento de design gráfico iniciante, então preste muita atenção nesses 4 princípios básicos, pois eles são o mínimo que você precisa saber para criar projetos aceitáveis dentro do mundo do design. Pois a utilização desses 4 princípios básicos é capaz de estabelecer a ordem na disposição dos elementos do layout, facilitando a interpretação e compreensão da mensagem. Esse princípio é direto e claro. Ele dá destaque para as áreas que devem atrair a atenção. O contraste é responsável por dar relevância visual ao que deve ser atrativo ao usuário. Veja nesse exemplo. A gente tem aqui as cores amarelo e azul, 2 cores que têm grande contraste entre si. Este princípio irá te ajudar a colocar em evidência o que é valioso. Porém, tenha cuidado. Os elementos que criam contraste devem ser destacados mesmo, senão, ao invés de contraste, eles acabam causando conflitos. E antes da gente passar para o próximo princípio do design, eu quero dar uma super dica para quem deseja se tornar um design profissional. Eu quero te apresentar um treinamento que irá te oferecer capacidade técnica melhor do que anos de faculdade e te ensinar design mesmo que você esteja começando hoje. Para saber mais sobre esse treinamento, é só clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? O segundo princípio é a repetição. Esse princípio gera consistência ao design através da repetição de elementos. O ato de repetir um elemento no layout faz com que o observador siga um fluxo de leitura. Quando não há repetições de elementos, a arte pode ficar sem um conectivo visual, fazendo com que o usuário se sinta perdido. Veja no exemplo. Nesse exemplo aqui, a gente vê a repetição nas fontes escolhidas, nas formas arredondadas dispostas pelo cartão de visita, além da mesma paleta de cores usada em todo o layout do cartão. Ao inserir textos e imagens no layout, é preciso ter em mente que é fundamental que elas fiquem organizadas, pois dessa forma irá facilitar a compreensão do observador e o alinhamento ajuda muito nisso. Vamos a um exemplo. Nesse caso, vemos o texto em alinhamento para as laterais da imagem, parte para a esquerda e parte para a direita. Enquanto isso, temos alguns elementos gráficos alinhados dos lados opostos dos textos. Outra questão importante é aproximar ou formar grupos com elementos que se relacionam, pois quando aproximamos os elementos que têm relação, conseguimos dar a dica para o observador de qual a ordem de leitura ele deve seguir. Isso acontece automaticamente, pois o nosso cérebro escaneia o layout como um todo e depois inicia o processo de leitura das partes. Vamos a um exemplo. Este princípio é muito facilmente encontrado em lojas virtuais em e-commerce. Faça uma pesquisa e perceba como os produtos semelhantes sempre irão aparecer próximos. Nesse caso, isso irá ajudar a comparar e escolher o melhor modelo, porém é uma estratégia para conduzir o olhar do usuário. Lembre-se, se você deseja se tornar um designer gráfico e ter conhecimento e capacidade técnica para ter sucesso nessa área, dê uma conferida no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que tenha gostado das dicas, um forte abraço e até o próximo vídeo.